Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 20 de fevereiro, Santo Euquério, exemplaríssimo religioso. Como bispo, havia de ser também cumpridor dos deveres. Zelava pela dignidade dos templos. Aos sacerdotes dava instruções sobre a vida clerical e para os diocesanos era apóstolo e pai. O bispo francês Euquério foi um grande defensor da Igreja em seu tempo. Defensor não só de seus conceitos e dogmas, mas também dos seus bens que tanto atraíam os poderosos. Euquério nasceu em Orleans, na França, e recebeu disciplina e educação cristã desde o berço. Assim que a idade o permitiu, entrou para um mosteiro, às margens do rio Sena. Seus 7 anos de atuação ali foram marcados pela autopenitência, que de tão severa chegava a lembrar os monges eremitas do Oriente. Esse período fez dele o candidato natural à sucessão do bispo de sua cidade natal. Humilde, Euquério tentou recusar, mas foram tantos os pedidos de seus irmãos de hábito e do povo em geral que acabou aceitando. Seu bispado foi marcado pelo respeito às tradições e à disciplina. Euquério chegou a enfrentar o rei francês Carlos Martel, que pretendia se apossar de bens da igreja, dirigindo-lhe censuras graves como faria qualquer outra ovelha de seu rebanho, se fosse necessário. O rei, apesar de precisar dos bens para aumentar as finanças e continuar a guerra contra os sarrazenos muçulmanos, deixou de lado sua intenção. Entretanto, tramou a transferência do bispo para afastá-lo de sua querida cidade de Orleans. Euquério foi transferido para a Colônia, na Alemanha, onde também conquistou o respeito e o carinho do povo e do clero. Então, o vingativo rei conseguiu que fosse mandado para mais longe, Liege. Ele viveu 6 anos no exílio e passou seus últimos dias no convento de São Trondo. O bispo Euquério morreu no dia 20 de fevereiro, em 738. E suas relíquias permaneceram guardadas na igreja desse convento, na diocese de Maastricht. O seu culto se perpetua pela devoção dos fiéis, tanto na França quanto na Alemanha, e em todo o mundo cristão. Sua festa litúrgica se dá no dia de sua morte. A figura do mundo a cada instante muda. Esta verdade fez com que Santo Euquério criasse um aborrecimento de tudo que era mundano e procurasse unicamente as coisas divinas. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Todos devem convencer-se desta verdade. Tudo é vaidade, menos servir a Deus e só a Ele amar. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também fazemos memória dos santos Francisco e Jacinta Marto. Ela foi uma dos 3 pastorinhos que afirmou ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, no dia 13 de maio e 13 de outubro de 1917. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 13 de maio de 2000, no Santuário de Fátima, em Portugal, e foi canonizada pelo Papa Francisco no mesmo local em 13 de maio de 2017, por ocasião das celebrações do centenário das aparições de Fátima. Ela e seu irmão Francisco Marto foram as primeiras crianças santas não mártires da Igreja Católica. Francisco e Jacinta eram irmãos e nasceram respectivamente nos dias 11 de junho de 1908 e 11 de março de 1910. Eram filhos do casal católico Manuel Pedro e Olímpia de Jesus dos Santos, que criaram ao todo 9 filhos em Fátima, no Portugal. Eram crianças típicas da zona rural de Portugal e trabalhavam como pastores, juntamente com sua prima Lúcia dos Santos, um ano mais velha que Francisco. Em 1916, os 3 pequenos pastores testemunharam 3 aparições do Anjo de Portugal, ou Anjo da Paz. Provavelmente tais aparições os preparariam para as aparições que testemunhariam no ano seguinte. No dia 13 de maio de 1917, Lúcia com 10 anos, Francisco com 9 e Jacinta com 7, afirmaram terem visto uma senhora mais brilhante do que o sol, sobre uma azinheira de 1 metro ou pouco mais de altura, quando apacentava um pequeno rebanho na Cova da Iria, perto de Aljustrel. Lúcia viu, ouviu e falou com a aparição. Jacinta viu e ouviu, e Francisco apenas viu, mas não ouvia. A aparição mariana repetiu-se nos 5 meses seguintes,
sempre no dia 13 de cada mês, e seria portadora de uma importante mensagem ao mundo. Na última aparição, de 13 de outubro de 1917, Maria apresentou-se como Nossa Senhora do Rosário. Neste dia, cerca de 50.000 pessoas presentes ao local observavam o chamado Milagre do Sol. O Sol começou a girar vertiginosamente sobre si mesmo, como uma roda de fogo. O fenômeno durou cerca de 10 minutos. Tal fenômeno foi testemunhado até mesmo por outras pessoas que estavam a quilômetros do local. O relato foi publicado na imprensa por diversos jornalistas que para lá se deslocaram e que foram também eles testemunhas do acontecimento. Após as aparições, Francisco e Jacinta ficaram impressionados por terem visto o inferno durante a terceira aparição, em julho de 1917. Desolados com a triste sorte dos pecadores, na sua simplicidade, Jacinta decidiu responder ao apelo da Virgem Maria e fazer penitência e sacrifício pela conversão dos pecadores, e Francisco passou a preferir rezar sozinho. Marcado pelas palavras de Nossa Senhora, para que não ofendam mais a Deus, ele retirava-se na solidão para consolar Jesus pelos pecados do mundo. Jacinta e Francisco praticaram tantas mortificações e penitências que Nossa Senhora, numa das suas aparições, pediu moderação, pois Francisco deixara de ir à escola e escondia-se para fazer reparação pelos pecadores. É possível que prolongado jejum os tenha enfraquecido ao ponto de terem sucumbido à epidemia de gripe espanhola, que varreu a Europa. Em 1918, em consequência da Primeira Guerra Mundial, Francisco acabou por falecer em casa no ano de 1919. Jacinta, que foi acometida por uma pleurisia, não pôde ser anestesiada devido à fraqueza de seu coração. Foi assistida em vários hospitais. Esteve acolhida temporariamente no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, em Lisboa, acabando por falecer no dia 20 de fevereiro de 1920, no Hospital de Dona Estefânia, situado também na mesma cidade. Francisco e Jacinta Marto foram beatificados pelo Papa João Paulo II no dia 13 de maio de 2000, tornando-se Jacinta a mais nova cristã, não mártir a ser beatificada. A canonização dos dois irmãos foi realizada pelo Papa Francisco por ocasião das celebrações do centenário das aparições, no dia 13 de maio de 1917. Que possamos pedir a intercessão dessas duas crianças. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia para pedir a intercessão dos pastorinhos. Oremos. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Ensina-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. Ensina-nos a desejar tão intensamente como tu a conversão dos pecadores, a começar por cada um de nós. Ensina-nos, Francisco, o teu enorme amor, fiel e silencioso por Jesus. Faz-nos desejar cada vez mais a sua companhia na oração e identificar-nos com a dor do seu coração ferido, pela ingratidão dos homens. Pastorinhos de Fátima, pela vossa mão, queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até Deus. Amém. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós.